Boa noite, gente. Vamos estudar a palavra de Deus. No domingo passado, na abertura da série deste ano de 2017, intitulada Conforme a Cruz, nós tivemos a oportunidade de ver a centralidade da cruz para nós cristãos, a centralidade da cruz no cristianismo, o papel fundamental da cruz na realização da obra redentora de Jesus em nosso favor. Essa série, como nós já dissemos, ela está sendo baseada num livro, o livro do teólogo John Stott, A Cruz de Cristo. E nós temos ali nos inspirado, buscado ideias, mas na verdade, nós vamos para a palavra de Deus. É ali que nós encontramos realmente a fonte de inspiração para esta série. Hoje nós temos uma pergunta a ser respondida. O pastor Eduardo tratou disso hoje de manhã e agora à noite cabe a mim. E a pergunta é: quem colocou Cristo na cruz? Ou, nas palavras do pastor Eduardo hoje de manhã, quem matou Jesus? Quem colocou Cristo na cruz? Muito bem, vamos dar uma olhadinha no panorama daquele acontecimento lá no Novo Testamento. Porque alguém que tivesse presenciado a prisão, o julgamento, a condenação de Jesus, se estivesse ali presente, observando tudo, seria facilmente induzido a concluir que a cruz foi o destino natural de Jesus. Era isso que deveria ter acontecido mesmo com ele. Porque, afinal de contas, para um observador daquela época, Jesus realmente tornou-se uma ameaça à ordem constituída, tanto a ordem governamental como a ordem religiosa. Para os judeus, por exemplo, os principais destinatários das pregações de Jesus, ele cometeu um gravíssimo pecado de blasfêmia ao dizer que era Deus. Jesus disse isso. E para eles, a blasfêmia era punida com a pena de morte. Para os romanos, que exerciam o poder governamental sobre Israel naquela época, Jesus estaria cometendo o crime de rebelião ao dizer-se rei, para o qual também estava prevista a pena máxima. Então, com este quadro aí, tanto do ponto de vista dos judeus como dos romanos, foram observados os procedimentos legais para um caso como este. Jesus foi preso, foram apresentadas as acusações formais, as testemunhas deram seus depoimentos e depois de examinar as evidências, o juiz acabou dando o seu veredito. Nada mais natural, nada mais lógico dentro daquilo que previa a lei daquela época. Mas nós não podemos ser simplistas neste caso específico, no caso de Jesus. O que aconteceu com Jesus é que houve, na verdade, uma conjugação de forças poderosas no processo de condenação dele. Os discípulos de Jesus perceberam isso e deixaram bem claro qual era a sua opinião a respeito do que estava acontecendo com o seu mestre. E nós podemos ver uma dessas declarações dos seus discípulos numa oração que eles fizeram tempos depois, que está ali registrada em Atos 4, versículos 25, 26 e 27, que eu gostaria de ler para vocês. É a oração que os discípulos estavam fazendo. Depois que tudo havia acontecido, eles estão ali realmente entendendo exatamente o quadro. Eles disseram: Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, o nosso pai Davi, uma profecia de Davi,
Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido, que é Jesus. Viram? Os reis da terra, os governantes, eles se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Esta é a visão dos discípulos de Jesus. E estes impotentes discípulos, porque eles não puderam fazer nada contra esse poder todo que se reuniu contra Jesus, esses discípulos haviam estado muito de perto de Jesus. Eles sabiam exatamente as motivações de cada um dos seus acusadores. E eles deixaram isso registrado nos evangelhos com muitas evidências irrefutáveis. Os erros grosseiros cometidos no julgamento do Senhor foram todos eles destacados pelos escritores do Novo Testamento, aqueles que falaram sobre os acontecimentos aqui. Um inocente havia sido sacrificado. E por trás dessa execução, haviam pessoas nada inocentes. Eles fizeram isso de maldade mesmo. Quem colocou Cristo na cruz, então? Vamos tentar imaginar ou tentar perceber todos os envolvidos neste caso. Teriam sido os soldados romanos? Porque, afinal de contas, foi um destacamento de soldados romanos que prendeu Jesus lá no Monte das Oliveiras. E depois do julgamento, foram eles que o levaram até o pretório. E com toda a tropa reunida, todos os soldados romanos ali, daquele lugar, aqueles soldados zombaram de Jesus, cuspiram nele, bateram nele, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, uma capa vermelha, em zombaria, e de lá eles o levaram até o lugar da caveira, onde finalmente o pregaram na cruz e o crucificaram. Eles de fato foram os executores, mas eles não foram os executores. Os soldados ali, eles apenas foram os executores daquele ato. Mas os soldados, eles estavam cumprindo ordens, nada mais do que isso. Mesmo que não demonstrassem a mínima consideração por Jesus, como eles o fizeram durante todo esse massacre que eles cometeram contra Jesus, eles não podem ser considerados os principais culpados por colocar Jesus na cruz. Porque por trás dos soldados havia Pôncio Pilatos, o governador romano da província da Judéia. Porque foi ele, Pôncio Pilatos, que presidiu o julgamento de Jesus. Foi ele que proferiu a sentença de morte. Foi ele que entregou nas mãos dos soldados romanos a Jesus para que o crucificassem. Ele, Pôncio Pilatos, o fez, porque na sua posição como governador daquela localidade, ele achou muito prudente dar ouvidos aos que trouxeram Jesus para ser julgado. É o que nos relata Lucas no seu evangelho. Ele diz assim: então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, levou Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, toda a assembleia começou a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Interessante, os judeus agora são romanos, né? A nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César. Os judeus nunca gostaram de pagar impostos a César. E se declara
ele próprio, o Cristo, um rei. Sabe, Pilatos, naquela posição de governador, ele não queria correr nenhum risco de ver uma rebelião instalada na sua comarca, que viesse a perturbar a Pax Romana, bem debaixo do seu nariz. Contudo, depois de interrogar Jesus e ouvir as testemunhas de acusação, ficou claro para ele que Jesus era inocente. Ele sabia disso, ele tinha toda a convicção a respeito da inocência de Jesus. Nós podemos perceber isso observando algumas tentativas de Pilatos em demonstrar a sua inocência e tentando, de fato, soltá-lo, libertá-lo. É o caso, por exemplo, que nós encontramos lá em Lucas mesmo, no capítulo 23, quando ele diz: Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que vocês fazem contra ele. Mas todas as suas tentativas foram em vão. Aquela reunião que estava conspirando contra Jesus insistiu muito para que Jesus fosse condenado. Então, não conseguindo dissuadi-los, Pilatos finalmente cede à pressão popular. Lucas continua dizendo: eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Observando bem isso, todos nós concordamos que Pilatos foi, na verdade, um covarde sem caráter. Eu diria que essa foi a principal característica de Pilatos aqui: covardia. Quando ele abriu mão da verdade e da justiça, condenando um inocente para agradar o clamor do povo e evitar um eventual mal-estar dele para com o imperador. Mas nós temos que admitir também, observando a atitude de Pilatos, que em nós também há esse tipo de fraqueza moral, a covardia. Pense bem em algumas situações em que às vezes nos defrontamos. Quando não nos posicionamos claramente em defesa de Jesus diante de pessoas influentes ou pessoas que nos pressionam e que desprezam a nossa fé, e nós não conseguimos nos posicionar claramente em favor de Jesus, o nosso mestre. Ou quando não honramos Jesus com atitudes dignas e de elevada moral para evitar algum tipo de prejuízo pessoal no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais. Quando fazemos isso, somos tão covardes quanto Pilatos. E assim como Pilatos, a ambição pessoal acaba prevalecendo à honra. A conveniência acaba prevalecendo aos princípios morais. O temor, o medo das pessoas, o medo da rejeição, acaba prevalecendo a justiça e a verdade. Aí temos Pilatos, mas também poderíamos atribuir, como vimos aqui, aqueles que pressionaram Pilatos, a multidão, aquela multidão de pessoas que pressionou Pilatos, e poderíamos pensar que eles então teriam sido a causa principal de colocar Cristo na cruz. Lucas continua dizendo: desejando soltar a Jesus, Pilatos
Dirigiu-se a eles, a multidão, novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. O apóstolo Pedro mesmo atribui responsabilidade ao povo quando ele se dirige a eles no dia de Pentecostes, e nós vemos isso em Atos 3. Pedro está dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês, afirma Pedro, vocês mataram o autor da vida. O povo, a multidão. Mas não vamos ser ingênuos também a respeito disso, porque povo, massa, não conduz, massa é conduzida. Havia alguém por trás da multidão, havia alguém por trás daquele povo, e nós podemos identificar quem seriam estes. Seriam os líderes religiosos judaicos. Eram eles que estavam instigando o povo para que clamassem pela morte de Jesus. E eles estavam fazendo isso diante de Pilatos, e Pilatos estava percebendo a ação dos líderes religiosos. Os chefes dos sacerdotes, diz Mateus 27, e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então temos aqui mais alguém que pode ser responsabilizado por colocar Cristo na cruz. Os líderes religiosos, porque eles tinham bons motivos para colocar Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque eles sentiam-se desautorizados e ameaçados por Jesus. Desde o início do seu ministério, nós vemos Jesus repreendendo estes líderes, acusando esses líderes de serem falsos mestres. Lá em Mateus 23, 13, nós vemos Jesus sendo muito duro com eles. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Assim Jesus se referia a eles. Então eles estavam loucos de raiva com Jesus. Eles desprezavam Jesus por ele ser aquele mestre sem nenhum preparo teológico formal. Ele não tinha as mesmas credenciais que eles tinham. Eles se incomodavam muito ao ver Jesus livre para quebrar todas as regras que eles estabeleceram, todas as suas tradições, e Jesus as quebrava todas. Contudo, eles não conseguiam acusar Jesus de nada, de nenhuma falha moral. Não havia nada que eles pudessem pegar e acusar Jesus por algum pecado que ele tivesse cometido. Os fariseus, os mestres da lei, odiavam Jesus porque ele afirmava ser o Messias, porque para eles era humilhante reconhecer publicamente um Messias com aquele perfil. Era humilhante ter que submeter-se a Jesus, eles, os grandes doutores da religião. O que motivava aqueles líderes não era o zelo doutrinário, não. Na verdade, havia um sentimento no seu interior, havia uma inveja profunda de Jesus. Esta foi a nítida impressão de Pilatos quando viu aqueles líderes incitando o povo. Lá em Marcos nós lemos: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pilatos estava na cara que aqueles líderes estavam sendo movidos por inveja.
Mas nós não somos muito diferentes deles. Nós também criamos as nossas próprias concepções de Deus. Nós também estabelecemos as nossas próprias regras de vida. Nós também não aceitamos toda a palavra de Jesus, os seus valores, os seus princípios, quando não o obedecemos. Nós também não estamos dispostos a amar ao nosso próximo como Jesus mandou que amássemos e como Ele mesmo amou. Nós também não estamos dispostos a servir aos outros como Ele serviu. Nós também não estamos dispostos a nos humilhar diante dos outros e perdoá-los quando eles nos ofendem, como Jesus o fez. Nós também não estamos dispostos a ter um estilo de vida simples e despojado, como era o estilo de vida de Jesus. Nós, em muitos aspectos, nos parecemos muito com aqueles líderes religiosos. Somos orgulhosos demais para rendermos-nos totalmente a este Jesus. E o orgulho é o outro lado da inveja, porque o humilde não inveja, o humilde admira quem é melhor do que ele, ao contrário do que os mestres da lei fizeram. O humilde admira quem é melhor e o aceita e o segue, e Jesus era melhor. Quando não nos submetemos a Jesus e não o adoramos como nosso Senhor, nós estamos demonstrando, na verdade, orgulho. E o subproduto do orgulho é a inveja. Se estivéssemos no lugar deles, também, muito provavelmente, teríamos mandado executar Jesus. Nós podíamos parar por aqui, mas também podemos continuar. Há mais um personagem aqui, a quem nós podemos atribuir a responsabilidade por ter colocado Jesus na cruz. Alguém mais envolvido nesta conspiração contra Jesus. Os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos entregou Jesus aos soldados. E os soldados colocaram Jesus na cruz. Mas antes de tudo isso, Judas entregou Jesus aos sacerdotes. Judas entregou Jesus aos sacerdotes. Judas foi um traidor. Com a sua traição, ele também contribuiu para colocar Cristo na cruz. Sabe, Jesus depositou toda a sua confiança em Judas. Judas era um dos seus discípulos. Jesus o convidou para ser um de seus discípulos, e tal era a confiança de Jesus em Judas, que até o escolheu para ser o encarregado das finanças do grupo. Ele foi um dos que ouviu dos lábios de Jesus: não chamo vocês mais de servos, em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. E Jesus estava se dirigindo também a Judas. Jesus estava chamando Judas de amigo. Mas assim como o salmista, Jesus também podia dizer, como lá no Salmo 41:9, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. O que levou Judas a trair Jesus foi a ganância. Judas ambicionava o poder. Judas, na verdade, queria participar de uma rebelião. Judas queria coroar Jesus o rei dos judeus e tornar-se um dos seus principais ministros e usufruir das benesses do seu cargo. O dinheiro sempre falou mais alto para Judas do que tudo. Foi ele, Judas, quem ficou incomodado com o desperdício do perfume caríssimo usado para ungir Jesus, sugerindo que aquele valor deveria ter sido dado aos pobres. Foi ele também, na verdade, que queria ver,
o que ele queria mesmo era ver aquele dinheiro no seu pobre bolso. Foi ele quem entregou Jesus em troca de 30 moedas de prata. A ganância era a força motriz que movia Judas. Alguém disse que todos nós temos um preço. Dependendo do que nós formos ganhar, nós fazemos qualquer negócio. Em muitos sentidos, nós não somos muito diferentes de Judas também. Nós somos, sim, temos que admitir, capazes de negociar os nossos valores por uma boa bolada. Nós condenamos os nossos políticos, mas sinceramente, deveríamos pensar como é que nós agiríamos se estivéssemos no lugar deles. Ou mais, o que é que realmente nós estamos fazendo na administração da nossa vida, dos nossos negócios, do nosso comércio, das nossas transações comerciais, do nosso dinheiro, nos procedimentos profissionais? Como é que nós realmente estamos agindo hoje? Nós temos um preço? Alguém nos compra e nos leva a jogar para o alto os princípios, os valores que temos aprendido com Jesus? Nós podemos de fato dizer que somos éticos, que os nossos valores cristãos são inegociáveis. Sempre que tomamos para nós mais do que o devido, mais do que o justo, traímos a confiança que Jesus depositou em nós. Sempre que levamos vantagem no negócio, prejudicando alguém em desvantagem a nós, traímos Jesus. Jesus disse: o que vocês fizeram, de bom ou de ruim, a algum dos menores irmãos meus, a mim vocês fizeram. Vimos essa conjugação de forças contra Jesus. Todos estes, de alguma maneira, têm a sua parcela de culpa. Todos ajudaram a colocar Cristo na cruz. Judas entregou Jesus aos sacerdotes por ganância. Os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos por inveja. Pilatos entregou Jesus aos soldados por covardia. E os soldados, por fim, o crucificaram. Todos colocaram Jesus na cruz. Mas, como também vimos, não somos muito diferentes de nenhum desses. Também somos gananciosos, também somos invejosos, também somos covardes em muitos momentos da nossa vida. Por ganância, deixamos Jesus em segundo plano em nossas vidas. Por covardia, diante da pressão social, viramos as costas a Jesus. Por nos sentirmos diminuídos pelos elevados valores de Jesus, que Ele exige de nós, nós o desprezamos. Deveríamos, cada um de nós, reconhecer que também ajudamos a colocar Cristo na cruz. Também ajudamos a colocar Cristo na cruz. Eu poderia parar a minha pregação aqui e todos nós vimos sair bastante pesados e culpados, né? Mas eis que somos surpreendidos. Somos surpreendidos por um maior e principal responsável por colocar Cristo na cruz. Sabe quem é? Ele mesmo. Ele mesmo. Muito embora todos nós tenhamos contribuído para colocar Cristo na cruz, Ele não teria ido para a cruz se Ele não quisesse. Você pode ter certeza disso. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós todos só o colocamos na cruz porque Ele quis ser colocado lá.
E Ele o fez porque nos ama. Ele o fez porque Ele cuida de nós, Ele tem cuidado pela nossa vida. Ele o fez para nos poupar. Jesus não foi vítima da nossa ação. Jesus foi agente. É o que Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. É Jesus dizendo isso. Ninguém tira a vida de mim, eu decidi dar. Assim, quem colocou Cristo na cruz não foi apenas Judas por dinheiro, nem Pilatos por covardia, nem os religiosos por inveja, nem tampouco nós por qualquer um destes motivos. Mas foi Ele mesmo, e Ele o fez por uma razão nobre. Jesus se colocou na cruz por amor a você e por amor a mim. Então, de fato, por um lado, podemos dizer: eu coloquei Cristo na cruz, eu o matei, meus pecados o fizeram ir para a cruz. Podemos dizer isso? Mas por outro lado, nós também podemos dizer: Ele mesmo se colocou na cruz. Seu amor por mim o fez ir para a cruz. Era assim que os seus discípulos criam, como você pode ver na sequência daquela oração que vimos no início da nossa mensagem. E eu vou ler de novo. Aqueles discípulos disseram assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram, no entanto, o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Sim, houve todas essas ações contra Jesus para colocá-lo na cruz, mas eles o fizeram o que o teu poder, o poder de Cristo, a vontade de Cristo havia decidido de antemão que assim acontecesse. Jesus colocou-se na cruz, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Você entende isso? Se você não tivesse nenhum pecado, Jesus não precisaria ter ido para a cruz. Simplesmente isso. Se nós não tivéssemos nenhum pecado, não havia necessidade de Jesus ter vindo do céu, da sua glória para este mundo, para morrer no seu lugar. Se Jesus morreu, Ele morreu porque você é pecador, porque eu sou pecador. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se Ele não tivesse concordado em morrer na cruz, nós estaríamos perdidos por causa dos nossos pecados, nós teríamos que pagar a pena pelos nossos pecados. Mas porque Ele deliberadamente tomou essa decisão, a sua vontade de nos amar o levou, o colocou na cruz, nós temos a possibilidade de ser salvo. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que nele crê tem a vida, é salvo. Então, se você ouviu tudo isso, eu gostaria que você considerasse a possibilidade de dizer para Jesus: Jesus, você que nunca fez isso, Jesus, eu reconheço que sou um dos culpados por ter colocado você na cruz. Eu reconheço, Jesus. Mas eu também hoje quero agradecer, porque o Senhor concordou em ir para aquela cruz, por sua livre e espontânea vontade, para me salvar. E eu quero dizer para o Senhor Jesus:
que eu creio de todo o meu coração no que o Senhor fez por mim. E como o Senhor disse, todo aquele que crê em Ti e no que o Senhor fez na cruz é salvo. Hoje eu quero ser salvo. Se você nunca fez essa oração para Jesus, se você nunca tomou essa atitude, se você nunca reconheceu realmente diante de Jesus que você é pecador e que você precisa de Jesus na cruz para pagar pelo preço do seu pecado, hoje você pode fazer. Por isso eu convido a todos nós que curvemos as nossas cabeças agora. Eu quero dar uma oportunidade para alguém que deseja dizer para Jesus: Jesus, eu quero crer em Ti, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados, e eu creio que o Senhor é poderoso para perdoar os meus pecados e me salvar, porque o Senhor morreu na cruz para que eu pudesse ser salvo. Se você está considerando fazer isso agora, você pode fazer essa simples oração, repetindo aí no seu coração comigo. Diga para Jesus agora, nesse momento, onde você está. Depois eu vou pedir para que você venha aqui à frente, para a gente orar juntos. Eu quero ter o prazer de abençoar alguém que esteja fazendo esta oração. Diga assim: Jesus, hoje eu quero reconhecer que sou pecador. Muitas das minhas ações são muito parecidas com a de Pilatos, aqueles religiosos, até mesmo com Judas. E eu sei que se eu continuar assim, eu estou perdido. Mas, ó Pai, se por um lado eu entendo que eu ajudei a colocar Cristo na cruz por causa dos meus pecados, eu também hoje entendi que Jesus foi para aquela cruz porque Ele quis, porque Ele me ama. E eu aceito hoje o amor de Jesus por mim. Jesus, eu quero aceitá-lo como meu Salvador. E eu me entrego totalmente nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu gostaria de ver, assim, se alguém tomou essa decisão, por favor, dá um aceno para mim. Eu gostaria de convidar realmente você para vir aqui à frente, para a gente orar juntos. Eu gostaria, a igreja toda gostaria de se alegrar com você, e você pode ficar muito à vontade. Você está entre amigos aqui, nada o ameaça, pelo contrário, tudo a teu favor. É um momento maravilhoso esse que você pode ter experimentado agora ao fazer esta oração. Alguém fez essa oração? Alguém pode? Posso ver a mão de alguém? Não? Ali estou vendo você. Mais alguém? Ali estou vendo. Então vou fazer o seguinte, para ajudar esses queridos que levantaram suas mãos, e se você aí no meio também gostaria de vir, eu vou pedir que todos nós fiquemos em pé. Por favor, dá uma chegadinha aqui. Eu gostaria de orar com você e ter esse momento gostoso de agradecer a Deus por essa decisão que você está tomando. Ok, amém. Muito prazer, Deus abençoe. Qual é o seu nome? Guini. Ah, legal. Olá, como vai? Tudo bom? Deus abençoe, viu? Ó, deixa eu só, olha para mim aqui, eu só quero dar uma palavrinha bem pessoal para vocês. Dizer o seguinte: essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Eu fiz isso quando era uma criança ainda, nunca me arrependi de ter entregue minha vida para Jesus. Ele tem me acompanhado a vida toda. Tenho passado por lutas, dificuldades, como qualquer pessoa passa, como talvez vocês passem também. Mas vocês tendo Jesus com vocês, vocês vão experimentar que Ele vai estar presente em cada circunstância, vai proporcionar a vocês, oi, tudo bem? Deus abençoe. Deus vai proporcionar a vocês momentos maravilhosos de respostas de oração, de bênção sem medida.
E naqueles momentos difíceis de luta, de dor, de sofrimento que eventualmente nós passamos, todos nós passamos na vida, vocês vão sentir a paz de Jesus, a presença de Jesus, fortalecendo vocês por dentro. Então é a melhor coisa que a gente pode fazer. E eu gostaria de orar agora por vocês, viu? Querido Deus, eu quero agradecer por essas vidas preciosas que hoje à noite tomaram essa decisão. Quero abençoá-los em nome de Jesus, para que eles experimentem essa vida abundante que o Senhor prometeu dar a cada um que crê em Ti. Que o Senhor os acompanhe como o Senhor prometeu todos os dias de suas vidas. E que eles tenham uma certeza inabalável de que a partir de hoje eles têm abraçado a vida eterna que o Senhor promete a quem crê em Ti. Que eles estarão contigo, não só aqui neste mundo, mas por toda a eternidade, depois que deixarmos este mundo. Ó Senhor, eu quero pedir que o Senhor os abençoe com esta bênção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, óbvio. Estou vendo mais gente aqui. Que legal. Deus abençoe. Nós gostaríamos de ter o prazer de dar um presente para vocês, um exemplar da Bíblia. Alguém vai orar com vocês. Vocês podem, 5 minutinhos, dar uma chegada aqui ao lado, acompanhado aqui pelo Wilson, pelo Ricardo. Eles gostariam de trocar algumas palavrinhas com vocês e vocês em seguida voltam aqui, tá bom? A igreja pode sentar-se. Eu tenho mais uma palavra para dar a vocês, antes de entregar a palavra aqui ao Felipe. A palavra é para você que já tomou essa decisão. Depois de termos visto tudo o que nós vimos, o que é que então a cruz de Cristo deve produzir na sua vida? E eu vou citar 4 coisas rapidamente, a partir do que nós vimos nos personagens aqui envolvidos. Eu quero dizer que o que a cruz de Cristo deve produzir em nós, em mim e em você, é, em primeiro lugar, coragem. A cruz precisa produzir em nós coragem. Coragem para nos identificarmos com Cristo, coragem para nos identificarmos com os seus valores. Nós precisamos ser corajosos, não podemos ser covardes como Pilatos. Coragem. Em segundo lugar, a cruz de Cristo deve promover em nós humildade. Humildade para nos submetermos a Jesus como nosso Senhor. Humildade para adorar Jesus como nosso Deus. Não podemos ser orgulhosos como aqueles religiosos. Precisamos olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu me submeto a Ti. Eu confio totalmente no Senhor. O Senhor não é aquele líder religioso, aquele astro da TV. O Senhor é esse servo humilde. E eu quero ser como o Senhor. Eu quero adorá-lo como o Senhor da minha vida. Coragem, humildade. Em terceiro lugar, o que a cruz deve produzir em mim é desprendimento das coisas materiais e valorização das coisas espirituais. Nós não podemos ser como Judas, que dava tanto valor para as coisas materiais. Temos que ser desprendidos, temos que ser generosos, temos que ser liberais, temos que elogiar aquela mulher que ungiu Jesus. Ela para nós é uma heroína. É isso que a cruz de Cristo deve produzir no nosso coração. E por fim, o que a cruz deve produzir em nós é muito amor e gratidão a Jesus. Amor e gratidão. Que nós amemos Jesus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, com tudo o que somos. Que nós amemos Jesus e sejamos a Ele gratos todos os dias da nossa vida. E que nós testemunhemos a quem precisa também conhecer a cruz de Cristo como nós conhecemos. Esse é o desafio que eu deixo com você, meu irmão, minha irmã, depois dessa mensagem. Muito obrigado, Deus o abençoe.